Shalom, Shalom, nós estamos começando o estudo hoje em continuidade ao estudo do livro de Razon, o livro de Revelação, conhecido mais como o livro do Apocalipse, que a palavra quer dizer revelação. Nós vamos dar então assim continuidade ao estudo. E é importante nesse momento nós fazermos uma oração, e aí nós vamos dar seguimento ao estudo do livro de Razon, o livro de Apocalipse. Senhor, nós te louvamos, obrigado por esta nova semana em tua presença. Pedimos do teu shalom, da tua sabedoria, do teu entendimento, para que possamos melhor te servir, para nos prepararmos para aquilo que está por vir, nos preparar no nosso dia a dia para sermos servos que te agrade, que te louve. Opera com o teu favor imerecido sobre nós, porque necessitamos de ti. A tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, e nos ajuda a te servir melhor. Dá-nos entendimento deste livro. Em nome de Yahoshua HaMashiach. Amém. É interessante que possamos destacar o seguinte, aqui no livro de Razon, livro de Revelação. Ele contém várias profecias que apontam para o final dos tempos. Mas é importante nós entendermos que as profecias que terão um cumprimento lá num futuro distante da época que foi escrito, ela também tem cumprimentos parciais ao longo da história. Então, ao longo da história, essas profecias vão se cumprindo parcialmente, até elas terem o seu cumprimento total. Então, em determinados momentos da história e na nossa vida, podemos ver algumas coisas ligadas a essas profecias. Elas terão um cumprimento maior lá no futuro, mas ao longo da história ela vai tendo pequenos cumprimentos. Então se repete até que se cumpra totalmente. Então é como se fossem pequenos ensaios, pequenas demonstrações, até que ela chegue à totalidade. Então, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9 e 10, vai nos dar uma explicação sobre isso. Eclesiastes 1, 9 e 10. Então, no capítulo 1, verso 9 e 10 diz assim: o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Então, essa questão do tempo que vai ser analisada até na ciência, a relatividade do tempo e a questão cíclica das coisas. Então as pessoas até dizem assim, tem até uma frase de um pensador, me fugiu agora o nome, mas diz assim: é o povo que não conhece a sua história está afadado a repeti-lo. Então muitas coisas acontecem na nossa história de forma repetida, com algumas características diferentes, mas muitas coisas se repetem ao longo da história. Então, assim também na profecia. Então, quando nós formos estudar sobre as 7 comunidades, as 7 Querrilot, as 7 congregações, nós vamos ver também que aquilo que foi escrito para elas naquela época vai ter alguns desdobramentos ao longo da história, até também ter um cumprimento final também na história. Então, é interessante nós vermos que o que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Em Eclesiastes também, capítulo 3, verso 15,
Então no 3, verso 15, vai dizer assim: o que é, já foi. Então o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Elohim pede conta do que passou. Então é um texto muito profundo, né? Parece até física quântica, né? O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Elohim pede conta do que passou. Então nós vamos estudar o livro de Revelação, o livro de Razão, e vamos verificar que várias coisas se repetem, e se repetem ao longo da história, e até ter o seu cumprimento final. Então assim, muitos anticristos têm se levantado, muitos antes Mashiach têm se levantado, até que se levante o do finalmente. Então, pelos que já passaram, vemos algumas das características e passamos a ter uma imagem, um entendimento do que é que há de vir. Então, guarde bem esse texto de Eclesiastes 1, 9, 10 e Eclesiastes 3, 15. E aí você vai entender isso. Então, existem pessoas que vão dizer: não, tal coisa, isso aqui de revelação de Apocalipse se cumpriu na época de Nero. Isso aí já passou, isso aí não tem nada para futuro. Isso aí foi na época de Nero, isso aconteceu na época de Nero, do imperador XYZ. E aí a gente vai ver que na realidade o que é já foi e o que há de ser também já foi, ou seja, histórias se repetem. Então aconteceu com Nero, tudo bem, mas de uma forma parcial, mas ela vai se repetindo em alguns momentos da história até ela culminar no fim. Então é interessante analisarmos dentro dessa perspectiva. Então aqui nós não vamos degladiar, brigar, para dizer assim: olha, isso aqui aconteceu nessa época X da história, ponto final, não tem mais nada a acrescentar para nós hoje. Não é isso. Ou seja, a história tem seus cumprimentos cíclicos, seus cumprimentos parciais da profecia até chegar ao cumprimento final. Então precisamos aprender como aconteceu no passado e prosseguir em frente. Então, isso é importante de fazer esse parêntese aqui para o estudo do livro de Revelação, o livro de Razão. Esse livro, ele começa da mesma maneira que começa o livro de Yeshayahu. Então, o livro de Yeshayahu vai dizer Razão e Yeshayahu. Razão e Yeshayahu, quer dizer, visão de Yeshayahu, revelação de Yeshayahu, profecia de Yeshayahu. É isso que quer dizer a palavra razão. Revelação, visão. Então, quando se revela, a pessoa então vê, né? Então, daí a palavra razão. Só que o livro de Yeshayahu é revelação de Yeshayahu, razão e Yeshayahu. Mas o propósito do livro não é mostrar quem é Yeshayahu, mas é mostrar o que Yeshayahu recebeu de Elohim e passou para nós. Porém, ao Yeshayahu fazer isso, ao Yeshayahu trazer essas revelações, a gente passou também a conhecer mais sobre Yeshayahu. Então acaba também revelando um pouco de Yeshayahu, de quem ele é, como ele vai declarar que ele era um homem de impuros lábios, e aí o Senhor trata com ele. Então é importante nós analisarmos que, apesar que a razão e Yeshayahu, a revelação de Yeshayahu, não tem um propósito, primeiro, de apresentar Yeshayahu, o foco não é Yeshayahu, mas é o que ele viu, é a mensagem que ele está trazendo. Assim também o livro de Revelação, que começa Razão e Yahushua HaMashiach, quer dizer, revelação de Yahushua HaMashiach. O propósito inicial, o foco inicial, não é apresentar Yahushua HaMashiach, mas era apresentar o que Yahushua HaMashiach recebeu de Elohim para anunciar aos seus servos.
Então, que são as coisas que brevemente deveriam acontecer ou que aconteceriam rapidamente. Então, as coisas futuras. Então, o que acontece? O foco é apresentar a mensagem que Yahushua HaMashiach vai trazer. Porém, como aconteceu com Yeshayahu, também acontece no livro de Revelação. Ou seja, ao Yahushua HaMashiach trazer a revelação da mensagem, acabamos conhecendo mais sobre ele também, da mesma forma que Yeshayahu, ao trazer a revelação, passamos a conhecer mais sobre Yeshayahu. Então, é a revelação de Yahushua HaMashiach das coisas que acontecerão rapidamente. Mas, mesmo sendo a revelação das coisas, também vai trazer embutido a revelação do próprio Messias, porque ele, vamos conhecer mais dele ao longo do livro. Então, vocês entenderam? Então, aqui acontecem as duas coisas: a revelação da mensagem através de Yahushua HaMashiach e acabamos conhecendo sobre Yahushua HaMashiach através desta revelação. Então isso é importante nós destacarmos. Vimos que o livro, o foco não é focar no medo, não é para as pessoas lerem com medo, com pavor, porque as coisas já estão para acontecer e ficar desesperado. O texto diz que o propósito é a pessoa ser bem-aventurada, abençoada. Então lá no capítulo 3, no capítulo 1 e versículo 3, no verso 3, no Passuque 3, vai falar o seguinte, que bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra, o que está as palavras desta profecia. Então é abençoado. Então o foco é a questão da bênção. A bênção para esses leitores, ouvintes e que guardam. Então vamos ver o livro de Revelação nessa perspectiva, para conhecer as coisas, conhecer o Messias, sermos abençoados com esse entendimento, com esse conhecimento, trazer bênção sobre nós, guardarmos essas coisas, porque nós vamos precisar ao longo da nossa vida e à medida que caminhamos para o futuro mais ainda. Então nós vimos que aqui também apresenta já de início de Yahushua ungido, e vimos a questão dele da unção, que é muito interessante, e vimos também como aconteceu essa unção espiritualmente, a unção física também vimos, a unção espiritualmente através Elohim o ungiu com a Ruach HaKodesh com poder. Fisicamente ele foi ungido 2 vezes por 2 mulheres que ungiram seus pés, e aí temos aquela promessa que da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e aí esmagaria com o pé, tanto que a serpente feriria no calcanhar. Então aí profeticamente mulheres vão ungir os pés dele, ele entraria nessa guerra aí. E por último aparece então uma mulher faltando 2 dias para o Pêssach, para quando ele seria morto, e aí aquela mulher unge ele na cabeça. Então isso muito interessante, essa questão do papel da mulher, do papel feminino na unção, até porque a palavra Ruach é feminina, então a Ruach HaKodesh representa também essa característica feminina, a questão da mulher. Então muito interessante isso na questão da unção do Messias, tá? E aqui nós vemos também que essas coisas, quando elas começarem a desencadear, será em um tempo pequeno em relação à história da humanidade. Você está postando aqui no grupo? Um momento.
Então, vamos aqui então dar sequência, que quando ele é apresentado como ungido, ele está sendo apresentado também como rei, e nós vemos no capítulo 5, no capítulo 1, no verso 5 e 6, que é apresentado Yahushua Hamashia, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o Elion Lamalrei Haaretz, ou seja, o mais elevado dos reis da terra. Então ele é apresentado logo no início como rei. Então aqui há um confronto entre um reino humano, um reino político estabelecido, que na época principalmente era o reino de Roma, e o Messias já é de cara apresentado como o mais elevado dos reis da terra. Então isso é um grande confronto contra Roma, que se apresentava como um reino universal. Então ali um reino supremo, como se fosse o maior dos reinos da terra. E aqui a revelação vai dizer, olha, não é o imperador de Roma, é Yahushua Hamashia, ele é o mais elevado dos reis da terra, o principal dos reis da terra, o príncipe dos reis da terra, quer dizer, o principal. E não só vai dizer que ele é rei, mas vai dizer que ele constitui um reino, e um reino de Kohanim, de sacerdotes, de pessoas que ele libertou pelo seu sangue, e fez um reino de Kohanim, de sacerdotes. Isso é importante nós entendermos essa expressão. Por quê? Porque isso aqui vai fazer um paralelo com o Êxodo, com o povo quando estava ainda no Egito. Quando o povo estava ainda no Egito, para eles serem libertos, o ponto final foi a morte dos primogênitos. E para que os primogênitos, todos iriam morrer, todos os primogênitos, inclusive os primogênitos dos hebreus, para que os primogênitos dos hebreus não morressem, tinha que fazer algo, que era o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro iria então ser a questão para libertar o povo do Egito e também para poupar os primogênitos dos hebreus. Não só primogênitos dos hebreus foram poupados, mas também primogênitos de outros povos que abraçaram o povo judeu nessa reta final e ficaram nas casas dos judeus e ficaram com eles. Esses de outros povos, de outras línguas, de outras nações que estavam ali como escravos também. Então abraçaram a fé e ficaram na casa dos judeus, comeram ali do cordeiro. E aí o que acontece? Os primogênitos deles também foram poupados. A intenção de Elohim foi, através disso, criar um reino de Kohanim, de sacerdotes, em que em cada família, de cada tribo, oficiasse ao Senhor como Kohanim, como sacerdote. Então o primogênito pertencia ao Senhor, porque o Senhor ali comprou com aquele sangue do cordeiro, então agora pertencia a ele. Então cada um desses primogênitos de todas as tribos iriam então servi-lo como Kohanim, como sacerdotes. E aí o que acontece? Com o pecado do bezerro de ouro, isso foi adiado. Então momentaneamente o que é que ficou? Se estabeleceu a casa de Arão para o sacerdócio e a tribo de Levi para apoiar, para ajudar no sacerdócio, para apoiar nesse trabalho sacerdotal, quer dizer, apoiar ali as tarefas da casa do Senhor, do tabernáculo. Então, aqui o projeto inicial foi então adiado. Com a vinda do Messias, que é o Cordeiro, o nosso Cordeiro de Pessah, né? É o nosso Cordeiro, Cordeiro Pascual, Cordeiro de Pessah. Ele nos comprou com seu sangue, nos libertou e aí nos fez um reino de sacerdotes. Só que agora
isso não foi feito apenas com os primogênitos das famílias. Foi feito com cada um de nós que cremos no Messias. Ele nos comprou com o seu sangue e nos fez então um reino de sacerdotes. Então nós somos sacerdotes nesse plano inicial. Só que agora, não só das tribos da casa de Israel, mas como um projeto inicial de todas as raças, tribos, línguas e nações. E para o nosso Elohim, os constituiu reino de sacerdotes. Então esse era o projeto inicial. Então ele é rei e existe o seu reino e nós já fazemos parte deste reino. Vai haver um cumprimento de um reino físico sobre Jerusalém, sobre Israel, fisicamente a terra ali, no milênio, mas isso não quer dizer que agora ele não é rei e que não existe reino e que nós ainda não somos os seus Kohanim. Nós estamos numa fase de treinamento, de aprendizado. Pena que muitas das coisas foram deturpadas por Roma e muitas coisas se perderam. Estamos no processo de restauração. Então, nós vemos aqui essa questão importantíssima de que o Messias, ele está no trono. Nós vemos no próprio livro de Revelação, vai apresentar isso, no capítulo 3, verso 21, vai dizer assim: ao que vencer, eu lhe considerei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então ele já está sentado no trono com o Pai. E nós, vencendo, nós também vamos sentar no trono. Mas no momento podemos já exercer o nosso papel como Kohanim, sacerdotes. É interessante que em Atos 2, verso 34, 35 e 36, vai apresentar isso, o Messias como este rei. Porque Davi não subiu ao chamar aos céus, mas ele próprio declara: disse a meu Adão, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então Yahushua está sentado à direita do Pai, até que os inimigos sejam colocados debaixo dos pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse mesmo Yahushua, quem vós executaste, Elohim o fez Adão, Senhor, e Mashiach, quer dizer, colocou nessa posição de reino, de autoridade. Então, fez Senhor ungido. Não é que vai fazer um dia, já fez. Em Romanos 10, 9, vai falar também sobre essa questão do Messias como o Senhor. Porque se com a tua boca confessares Yahushua como Adão, como Senhor, e em teu coração creres que Elohim o ressuscitou dentre os mortos, terás vida, serás salvo, serás liberto. E isso a gente viu como no Egito, eles foram libertos por aquele cordeiro, que foram derramados sangue, e nós somos libertos por esse cordeiro. Que a palavra salvação, que muitas vezes a gente entende de uma maneira, ela tem um sentido original de libertação. Então eles foram libertos, salvos, libertos, escaparam. E aí mantiveram a vida. Matitiarro 4, Mateus 4, 17, vai dizer que é chegado o reino dos Chamai, dos céus. Lucas 11, 20 também vai dizer é chegado o reino de Elohim, porque o rei são duas expressões para a mesma coisa. Reino dos Chamai, reino dos céus, que é reino dos céus, e reino de Elohim é a mesma coisa. Então é um reino que desce dos Chamai, dos céus, para a terra. Então há um confronto entre os reinos, o reino estabelecido aqui e o reino que veio e está sendo estabelecido. Então há um conflito entre os reinos. Em Matitiarro 10 também vai dizer, e indo pregar e dizendo, Matitiarro 10, 7 e 8, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos Chamai dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os Shedim, os demônios. Então há um conflito entre o reino. O reino de lá vem um reino de cura, um reino de Shalom. Então ao ele vir, vai confrontar a enfermidade, a morte, o Shedim, e aí vai.
sem preço recebeste, sem cobrar, sem dinheiros, ou seja, de uma forma gratuita recebeste, de forma gratuita dai. E muitos esqueceram isso aqui, porque muitos transformaram a fé em um comércio, quer dizer, pegaram aquilo que os povos idólatras faziam e trouxeram para dentro da congregação, ou foram para aquele meio Babilônia, né, do mercadejar da fé. E aí no livro de Revelação vai falar muito sobre vai falar também dessa meretriz, dessa prostituta que faz o comércio com o corpo. E isso é uma linguagem profética, porque o corpo também fala do corpo do Messias, e ela também tem um corpo, e ela faz comércio com esse corpo dela. Então temos que ter cuidado com que corpo nós estamos fazendo parte. Se é com o corpo do mercadejar da fé, da meretriz, da prostituta. Porque, irmãos, sejamos sinceros, existem prostitutas que mercadejam com o corpo, cobrando muito caro, porque se coloca como uma prostituta de luxo, mas existem aquelas que às vezes ficam na beira da estrada, nas rodovias e tal, que cobram tanta miséria que passa, que cobra pouco. Então, o fato de cobrar pouco ou cobrar muito não deixa de ser prostituta. Então, se a congregação está cobrando, não importa se é muito ou se é pouco, ela está cobrando, ela está mercadejando, ela está vendendo, ela está fazendo comércio, não importa se é R$10, ou se é R$100, ou se é R$1.000, ela está fazendo comércio prostituta. Então, cuidado. O Senhor estabeleceu como meio para que as coisas do reino fossem estabelecidas. Ali as pessoas faziam o quê? Precisou construir o tabernáculo, as pessoas doaram, as pessoas fizeram doações. Então precisamos entender isso, que aí às vezes as pessoas querem construir algo para fazer uma reunião, para congregar ali as pessoas, juntar as pessoas, e as pessoas aí fazem comércio de tudo para ter o dinheiro, para poder fazer aquilo que seria para uma questão espiritual, que deveria ser por doações. E aí se vende tudo, vende sanduíche, vende pizza, vende camiseta, vende boné, vende de tudo. Foi assim que as escrituras ensinam. Mas Mamon colocou na cabeça das pessoas: não, se for por doação a gente não vai conseguir. Então temos que mercadejar, porque o povo só dá com algo em troca. Então aí alimenta o próprio espírito de Mamon, porque Mamon soprou isso, fez, deu certo. Olha aí, tá vendo? O caminho é esse. Mas é assim que está nas escrituras. Para Moshe construir o tabernáculo, ele teve que vender sanduíche, ele teve que vender camiseta. Tenha paciência, irmãos. Vamos olhar como está nas escrituras. Cuidado com o mercadejar da fé. Essa Babilônia que está aí, prostituta. Não importa se está vendendo sanduíche por R$1 ou por R$50. É prostituta do mesmo jeito. Nós podemos fazer os comércios seculares das nossas atividades, não das coisas espirituais. Então você que tem uma lanchonete, que vende seu lanche, tudo bem, tranquilo, lá no seu bairro, na faculdade, mas nas coisas do Senhor, aonde que está isso na Escritura? Está claro que o Messias foi lá, virou as mesas e disse que transformaram a casa do Pai, que era uma casa para ser uma casa de oração para todos os povos, fizeram de um covil de ladrões. Imagine se ele chegasse hoje. Se naquela época já se chamou de ladrões, imagine hoje. Essa corrupção que há no meio religioso e que a trave não deixa ver. As pessoas só querem ver o cisco nos olhos dos outros. Aí vai falar de uma corrupção ali numa faculdade, em um órgão ali público, de um servidor, ou sei lá o que é errado, mas elas veem só o cisco.
mas a trave dos ladrões que fizeram esconderijo de ladrões no lugar que era para ser casa de oração, muitos não veem. Está postando aqui. Então, aqui o Messias, quando ele manda, ele disse: olha, vocês receberam gratuitamente, vocês vão dar gratuitamente. Não tem que cobrar nada. Tem que cobrar ingresso das coisas espirituais. Onde está isso na Escritura? É a Babilônia. Ah, irmão, mas é um ingresso baratinho. É prostituição do mesmo jeito. Tem prostituta que cobra caro e tem prostituta que cobra baratinho. Mas não deixa de ser prostituição. Lucas 7,19. E Johanã, chamando a 2 deles, enviou-lhes ao Senhor para perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Porque havia um pensamento que poderia vir 2 tipos de ungido. Um que seria com a unção sacerdotal e outro que seria com a unção real, de rei. Havia um pensamento que poderia vir 2. Um que viria com a unção de Eliarro, de Elias, e o Elias que haveria de vir, e o outro que seria o que iria reinar. Como Johanã não pensava que ele era esse Elias que havia de vir, ele pergunta ao Messias: és tu aquele que haveria de vir, ou eu tenho que esperar outro? Porque são 2. E aí o texto vai mostrar que o Messias vai dizer: olha, ele era o Eliarro que havia de vir, o Elias que havia de vir. Então não tem que esperar outro, porque ele era o Eliarro que havia de vir e eu sou o Mashiach. Então ele tira ali a dúvida. Tá? E Johanã não duvidava de quem era o Messias. Ele só não estava entendendo bem a questão entre Eliarro e o Messias. Então precisa esperar vir outro, porque ele estava lá preso. Então o Messias vai ali fazer um confronto com com o reino oposto. Então ele vai curar muitas das doenças, das moléstias dos espíritos malignos, e deu vista aos cegos, que é o verso 21. O verso 22: então lhes respondeu: ide e contai a Johanã o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os homens com tsat, com lepra, são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres são anunciadas as boas notícias. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que Johanã, mas aquele que é o menor no reino de Elohim é maior do que ele, ou em outras versões, aquele que é o menor no reino de Elohim cresce a partir dele. Então, daquilo que Johanã estabeleceu. Então, aqui vai falar do reino. Então, ele apresenta a questão do reino, desse confronto com esse reino oposto que estava trazendo esses problemas todos sobre as pessoas. E aí, em Johanã 18, no julgamento, Pilatos pergunta para Yahushua: és tu o rei és tu o rei dos Yehudim, dos judeus? No verso 36 ele respondeu-lhe Yahushua: o meu reino não é deste mundo. Mas ele fala que ele é rei, tá? Ele é rei, mas o reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste Olam, deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos moradores da região de Yehudá, né? Aos Yehudim. Entretanto, o meu reino não é daqui. Então o reino dele tinha uma origem externa e que seria implementado aqui. E aí, 37, perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Yahushua: tu dissestes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, irmãos, o reino do Messias é um reino real. Em Lucas 12,
31 e 32 diz assim: buscai antes o reino de Elohim. Então, se o reino não está disponível, para que você vai buscar uma coisa que você não tem como alcançar? Então, buscai antes o reino de Elohim e estas coisas vos serão acrescentadas. Verso 32, Lucas 12, 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai de vocês, porque o Pai de vocês agradou dar-vos o reino. Então, ele deu o reino. E é interessante que em Lucas 17, 20 e 21 diz assim: tendo os fariseus perguntado a Yahushua quando viria o reino de Elohim, ele respondeu: o reino de Elohim não vem visivelmente com aparência exterior de um modo ostensivo, nem dirão ele aqui, ele acolá, porque o reino de Elohim está dentro de vós, ou está no vosso meio, que é a versão que eu acho mais correta, porque o Messias estava ali no meio deles. Então o Messias estava, o reino estava. Só que eles estavam querendo ver aquele reino de uma forma de opulência externa. Mas esse reino está estabelecido através dos servos do Messias, no qual ele está em nosso meio. Onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele está ali no meio. Então, precisamos começar a viver essa dimensão do reino, não esperar só o milênio. O milênio é um final de um cumprimento deste reino, mas precisamos já desfrutar dessa questão desse reino aqui. Então é interessante que em Mateus 6, 31 em diante, diz assim: portanto, não inquieteis dizendo: que haveremos de comer, ou que haveremos de beber, ou que haveremos de vestir, que são as coisas materiais. As pessoas estão inquietas, elas estão muitas vezes fazendo campanhas, elas estão muitas vezes fazendo jejum para conseguir coisas, como se o jejum fosse estabelecido para isso. Depois leiam as escrituras, pegue lá todos os textos que falam de jejum e você vai ver qual é o contexto, um contexto de arrependimento, de quebrantamento, de santificação. Não era para ganhar coisas. Então, verso 31 diz: essas pessoas então estavam muito inquietas com essas coisas materiais. E aí, verso 32 diz: pois a todas essas coisas os goíns procuram, porque o Pai Celestial de vocês sabem que precisam de tudo isso. O Eterno sabe, então não precisamos ficar inquietos. Não é para ficar de braços cruzados, é para trabalhar por aquilo que nós vamos comer, beber, mas sem inquietar a nossa alma. Porque Elohim sabe de que nós precisamos de tudo isso. Então, qual é que deve ser aquilo que deve estar sendo a nossa mola propulsora? O reino. Então, mas buscai primeiro o reino de Elohim. Não é que você não vai buscar o que comer, o que vestir. Você vai buscar, mas não é a prioridade. Primeiro, o reino de Elohim. Então, você vai buscar o reino de Elohim e a sua justiça, ou seja, o cumprimento dos mandamentos. Isso aí, ou seja, se existe uma lei, uma Torá, a justiça é o cumprimento da lei. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Elohim e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas aqui fala do reino. Então, devemos buscar o reino. Então, para que alguém iria buscar o reino, se o reino só vier daqui a 1000 anos? Não, irmãos, o reino já está disponível, temos que buscá-lo hoje e desfrutar daquilo que já podemos desfrutar do reino hoje. Tá? Em Hebreus 12, do 26 ao 29, vai trazer esse entendimento do reino. Então é preciso, para a gente seguir Apocalipse, o livro de revelação, o livro de razão, é importante nós termos entendimento do reino, porque ali vai falar muito do reino, dos confrontos entre os reinos. Precisamos entender isso e entender que nós já temos um reino. Então, Hebreus 12, do 26 ao 29, vai dizer assim, no final do 26 diz assim: eu não abalarei somente a terra, mas também abalarei os céus. Os céus da atmosfera, né? Os céus, não o céu de Elohim, onde Elohim está. Mas na palavra dele, ainda mais uma vez, significa a remoção daquelas coisas que podem ser abaladas.
de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Verso 28. Portanto, recebemos um reino que não pode ser abalado. Então não é que vamos receber um dia no futuro, depois de milênios. Não. Já naquela época, Hebreus disse: porquanto recebemos um reino que não pode ser abalado. Então precisamos ter o entendimento do Messias como um rei hoje. E que recebemos, porque agradou ao Pai dar-nos o reino. Não agradou ao Pai que nos dará o reino no futuro. Não, ele se agradou em nos dar, e nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Verso 29. Pois Yahweh, nosso Elohim, é um fogo consumidor. Então, quem vai ser abalado são as outras coisas, não o reino. Está postando aqui no grupo do WhatsApp. Então vamos dar aqui sequência, né? Então é interessante nós vermos como é que o livro de Atos começa, como é que o livro de Atos termina, para entendermos essa questão aí do reino no livro de Revelação. Então, o livro de Atos começa no capítulo 1, falando do reino, e termina no capítulo 28, falando do reino. Então ele começa e termina com foco no reino. Só que muitas vezes hoje as pessoas estão com foco na instituição religiosa, no seu próprio grupinho, na sua própria tribo, e não na visão de reino. Porque as tribos eram várias. Em Israel você tinha 13 tribos, porque a de José foi dividida em duas, na de Efraim e Manassés. Então ficaram 13 tribos. Então, várias tribos em Israel, mas o reino é um só. Quando eles tinham mais foco na tribo, acabava tendo muita rivalidade e disputa entre as tribos. Quando eles tinham um pensamento de reino, eles tinham um pensamento como um só. Então precisamos ter esse entendimento de reino. Atos 1, verso 3 e verso 4 diz assim: aos quais também Yahushua, depois de haver sofrido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias. Agora, nesses 40 dias que o Messias apareceu, qual foi o foco da mensagem do Messias? O que o Messias tratou nesses 40 dias? E lhes falando das coisas concernentes ao reino de Elohim. Então a mensagem é a mensagem do reino. Tanto que o Messias disse: olha, as boas notícias do reino serão pregadas por testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, para o fim, é preciso primeiro que as boas notícias do reino sejam pregadas. E as pessoas muitas vezes estão pregando as boas notícias, o evangelho, de várias coisas, menos do reino. Muitas vezes a pessoa só prega o aspecto da salvação. Então, prega o evangelho da salvação. O outro prega somente o aspecto, por exemplo, da prosperidade. Então é o evangelho da prosperidade. O outro prega só um aspecto da cura. Então é o evangelho das curas, dos milagres. E aí o outro fala só da graça. Então diz: é o evangelho da graça. Então o outro é só da paz, o evangelho da paz. Só que nós vamos ver nas escrituras que falam lá as boas notícias do shalom, da paz, as boas notícias do favor merecido, que que as pessoas traduzem como da graça. Existem algumas dessas expressões no Novo Testamento, mas esses são aspectos das boas notícias que são mais completas, que são as boas notícias do reino. Porque o reino, ele vai englobar tudo isso e muito mais. Só que o reino vai cobrar de nós obediência ao rei. Ou seja, se existe um reino, existe uma legislação do reino. Todo reino tem uma lei, tem uma legislação. E o reino de Elohim tem a Torá.
Então, as boas notícias do reino apresenta não só um rei, mas apresenta também que o reino tem a sua constituição e esse rei requer obediência. Só que aí as pessoas não querem esse aspecto. Elas querem pregar um evangelho fácil. Então elas querem pegar apenas um evangelho de salvação. Porque aí não está implícito a questão da obediência aos mandamentos. Ou o evangelho da paz. Então, reforço, nas escrituras vão aparecer esses termos, mas para o fim vir tem que ser anunciado as boas notícias, as boas novas, o evangelho do reino. Só que também tem muitas pessoas confusas, né? Tem muitas pessoas confusas. Então elas querem só o evangelho da graça, para elas não terem o que cumprir mandamentos. Mas o fim virá quando for anunciadas as boas notícias do reino. Então, boas notícias do reino vai falar que há um reino, que há um rei, há uma Torá, há uma constituição, há uma lei, e esse rei requer obediência. E se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entraremos de modo nenhum no reino. Se nós não formos gerados de novo, não nascermos, não formos gerados de novo do Maim, da água e da Ruach, do Espírito, de modo nenhum entraremos no reino. Então, precisamos entender que o reino, Yohanan pregava, que era chegado o reino, que o reino estava próximo, e as pessoas precisavam fazer techuvá, arrependei-vos. Só que tinha pessoas que achavam que esse arrependimento era só uma profissão de fé. E aí ele diz, olha, produzir frutos dignos de arrependimento, de techuvá. E não fique dizendo só no coração, não é só uma coisa de coração, não é só uma coisa da boca, de confessar. Que você tem pai Abraão, que você tem aliança. Você tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Então, é isso que Jacó e Tiago vai dizer. Que a fé sem as obras, ela é morta. Fé sem obras, morta. Jacó vai dizer isso. Então, e vai falar que a fé cooperou com as obras e as obras aperfeiçoaram a fé. Então, precisamos entender isso. Então, o livro de Revelação, que vai apresentar o Messias como rei, vai apresentar esses dois aspectos. Esse aspecto da questão da obediência aos mandamentos e da fé no Messias. Então é interessante que nós venhamos compreender isso, porque Yohanan vai escrever algumas vezes no livro de Revelação sobre esse aspecto da fé da fé em Yahushua e da questão dos mandamentos. Então é interessante que nós possamos aqui ver isso também. Vou aqui pegar o texto para apresentar a vocês. Então está no livro de Revelação. Capítulo 12, verso 17. Em Apocalipse, no livro de Revelação, capítulo 12, verso 17, vai dizer o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Elohim e têm o testemunho de Yahushua. Então o dragão ele peleja, ele faz guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Elohim e têm o testemunho de Yahushua. Então ele tem Torá, os mandamentos de Elohim, e ele tem a Brit Hadashah, o Novo Testamento, o testemunho de Yahushua. Então, muitas pessoas não pregam
as boas notícias, a bem-aventurança, aquilo que está no livro de Apocalipse, no livro de Razão, no livro de Revelação, nas comunidades, para esconder isso aqui. Porque tem muita gente que está enganado, achando que é só manter o testemunho de Yahushua e viver uma vida em descumprimento aos mandamentos de Elohim, uma vida contrária à Torá. E isso está errado. Então aqui vemos que o dragão faz uma luta contra aqueles que guardam os mandamentos de Elohim. Então os mandamentos continuam válidos, mas eles querem esconder isso de você. Não querem ensinar isso. Veja o capítulo 14 de Revelação, verso 12. Capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, dos separados, dos Kadoshim. Você está nesse grupo? No grupo dos separados, dos santos, dos Kadoshim? Aqui está a perseverança dos separados, dos Kadoshim, dos santos. Os que guardam os mandamentos de Elohim e a fé em Yahushua, a emuná em Yahushua. São esses dois elementos, irmãos, que eles querem esconder a realidade. E aí quando vai se falar de Apocalipse, vai levar você a ter medo. Vai falar para você apenas da besta, do 666, da Babilônia, das tragédias, do juízo que virá. Mas esconde propositadamente textos como este. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Elohim e a fé em Yahushua. Cuidado quando você for ler no Novo Testamento as cartas de Paulo mal traduzidas e mal interpretadas, que querem passar para você que o Messias aboliu a lei, aboliu os mandamentos, que o próprio Messias disse que ele não veio para abolir, mas que ele veio para cumprir. Então é importante, quando você for ler as cartas de Shaul, você leia o que o próprio Paulo disse: anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei, a Torá. Então, se você vai ler outros textos de Gálatas, de Efésios, mal traduzidos, tenha cuidado, porque Apocalipse também deixa claro que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Elohim e a emuná em Yahushua. Apocalipse 14, 12. Razão 14, 12. Está postando aqui. Mas não para por aí, nós vamos também para o Revelação, no capítulo, voltamos ao capítulo 1, nós falamos do versículo 1, agora nós vamos falar do versículo 2. Então logo no versículo 2 diz assim, que Yohanan atestou a palavra de Elohim e o testemunho de Yahushua HaMashiach, quanto a tudo que viu. Então, ele atestou, ele testemunhou, ele foi testemunha da palavra de Elohim e do testemunho de Yahushua HaMashiach quanto a tudo que viu. Então, Yohanan, ele vai falar que desses dois aspectos, a palavra de Elohim, que em outro momento vai chamar de mandamentos de Elohim, é sinônimos, e o testemunho de Yahushua, que também aparece como a fé em Yahushua. Então, em Apocalipse 12, 17, fala mandamentos de Elohim, testemunho de Yahushua.
Em Apocalipse 1:2 fala, palavra de Elohim e testemunho de Yahushua. Em Apocalipse 14:12 fala que guarda os mandamentos de Elohim e a fé em Yahushua. Então vemos que mandamentos de Elohim e palavra de Elohim aqui está como sinônimos. E testemunho de Yahushua e fé em Yahushua está como sinônimos também. Mas não para aí, porque Yohanan vai chamar a atenção das pessoas, porque no tempo do fim as pessoas estavam enganadas e precisam ser despertadas desses dois aspectos. Então ele fala várias vezes. Então em Apocalipse, no livro de Razão, Revelação, capítulo 6, verso 9, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Por causa de que eles tinham sido mortos? Por causa da palavra de Elohim e por causa do testemunho que sustentavam. Que testemunho? Já vimos que é o testemunho de Yahushua, a fé em Yahushua. Então eles foram mortos por causa da palavra de Elohim, ou seja, dos mandamentos de Elohim, porque eles ficaram ali fiéis à Torá e fiéis à fé em Yahushua. Infelizmente, nós temos, na história aconteceu um racha de dois grupos. De um lado ficou um grupo de eruditos judeus que apenas foca nos mandamentos de Elohim, mas desprezou a fé em Yahushua. De outro lado, existe um grupo de cristãos que foca na fé em Yahushua e desprezou e abandonou os mandamentos de Elohim, ou substituiu por outros que criaram nas suas doutrinas de homens, ou fez uma seleção, isso eu quero, isso eu não quero. Mas o tempo do fim está alertando para que de um grupo que mantém as duas coisas, aguardam os mandamentos de Elohim e a fé em Yahushua HaMashiach. E aí termina só aí? Não, vai terminar o livro lá no capítulo 20, um livro. Então vimos o capítulo 1, o capítulo 6, o capítulo 12, o capítulo 14, agora no capítulo 20, verso 4, vai dizer o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, daqueles que foram mortos. E eles foram decapitados por quê? Por causa do testemunho de Yahushua, bem como por causa da palavra de Elohim. Veja que são coisas diferentes que se complementam. Então, os mandamentos de Elohim, a palavra de Elohim, a Torá, e o testemunho de Yahushua, ou seja, a Brit Hadashah. E quando falamos palavra de Elohim, temos a Torá, temos os salmos e os profetas. E o testemunho de Yahushua seria a forma que Yohanan chamava o Novo Testamento. Então, por causa desses dois elementos, dessas duas características, essas pessoas foram mortas. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E elas viveram, quer dizer, elas ressuscitaram, que elas tinham sido degoladas, mas agora elas ressuscitaram. E reinaram com o Messias durante 1000 anos. Então, o milênio. Quem vai participar do milênio? Esses que guardaram essas duas características, que vão participar do milênio servindo ao Messias. Aqui, eles vão participar do milênio reinando com o Messias. Então, quem vai participar do milênio reinando com o Messias? Aqueles que guardaram, então, o testemunho de Yahushua e guardaram também a palavra de Elohim. E nós vemos lá no capítulo 12, verso 17, que significa o mandamento de Elohim e o testemunho de Yahushua. E no capítulo 14, 12, que é os mandamentos de Elohim e a fé em Yahushua. Então, essas são as características daqueles que vão reinar com o Messias durante 1000 anos. Então, as pessoas precisam acordar para isso, porque elas estão sendo enganadas, despertas para isso. Então, elas precisam acordar para essa questão do Messias. Então, o Messias, ele é rei, ele veio como rei, ele nos deu um reino,
E aí nós estávamos falando de Atos, que Atos começa falando do reino. Então veja, era tão importante a questão do reino, que o Messias, quando ressuscitou, durante os 40 dias, diz Atos 1, verso 3, por espaço de 40 dias, ele falando das coisas concernentes ao reino de Elohim. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, ao qual disse de mim ouvidos. Então, durante aquele espaço de 40 anos, o Messias fala sobre, 40 dias, ele fala ali sobre a questão do reino. Então, precisamos voltar a essa mensagem importante. Que estão falando várias mensagens aí. Mas veja qual foi o foco do Messias. E nós estamos seguindo a quem? Então, o foco do Messias é esse, irmão. Então, eles apostataram da imuná, da fé, ensinando outras coisas, desviando o foco. As pessoas, muitas vezes, quando encontram outras, elas não querem saber se você faz parte do reino. Quer saber assim, em que denominação que você congrega, ou seja, de que tribo que você é. Qual é a placa da sua denominação? Isso é uma apostasia. Nós somos chamados a ter entendimento de reino. Fazemos parte de um reino. E é um reino só. O outro reino é do outro lado. Então Atos começa aqui com o foco do reino. E quem que deu esse exemplo? O Messias. Agora Paulo, Shaul, ele diz que sede meus imitadores como eu sou do Messias. E aí no final de Atos, capítulo 28, vamos ver como é que Paulo levava as boas notícias do Messias. Então, em Atos 28, verso 30 e 31, diz o seguinte: e morou 2 anos inteiros na casa que alugara. Oh, mas ele era um shaliach, um emissário, um apóstolo, mas morava de aluguel. E não estava revoltado, dizendo: se revolte com o Senhor, o ímpio mora em casa boa, você tem que morar numa mansão, não aceite morar de aluguel, que isso é derrota, que isso é coisa do diabo, isso é coisa de derrotado. Agora veja, aqui nós temos um dos principais emissários, um dos principais apóstolos, shaliach, e ele morava de aluguel. E ele não estava revoltado. Ele estava fazendo a obra com alegria, com singeleza de coração. E ali ele recebia a todos que o visitavam. Ele recebia as pessoas ali. Ele não olhava aquilo como uma coisa ruim. Ele tirou proveito daquilo ali. Ali ele recebia as pessoas. E ali ele falava do quê? Verso 31. Pregando o reino de Elohim. Ele não estava pregando uma mensagem barata para tirar dinheiro do povo, para morar em apartamento bom, em condomínio de luxo, em casa de luxo. Ele estava morando ali de uma casa de aluguel, pregando o reino de Elohim. Mas muitos estão pregando um reino próprio. E vai vir o juízo vem. Então cuidado para você não estar alimentando esse sistema, porque aquele que alimenta esse sistema é tão cúmplice quanto. O Senhor também vai trazer um juízo para aqueles que estão alimentando o sistema. Então, mude, faça techuvá enquanto tem tempo. É necessário se tomar a decisão. Então, ele estava ali pregando o reino de Elohim. Então, o livro de Atos começa e termina com foco no reino de Elohim. E ensinando as coisas concernentes ao Senhor e a Yoshua HaMashiach com toda a liberdade e sem impedimento. Então, irmãos, cuidado com as referências que você está tendo de apóstolo, de shaliach.
Porque existem falsos apóstolos. E esses falsos já estavam naquela época e queriam enganar aquele lá de Éfeso, dos Efésios. Mas os Efésios tinham sido trabalhados por Paulo, por Shaul. Eles estavam preparados. E quando esses falsos apóstolos apareceram lá com essas coisas diferentes, eles puseram à prova e desmascararam eles. Desmascararam eles que eles não eram verdadeiros apóstolos, verdadeiros Shaliahim. Isso está em Apocalipse. Quando nós formos estudar a mensagem para a primeira Querrilá, que é Éfeso, nós vamos ver isso logo para a primeira. Por que será? Olha, o que é já foi. E o que vai ser também já foi. Então, aquela mensagem vai primeiro para Éfeso, porque a necessidade também para nós hoje, devido aos falsos emissários, os falsos apóstolos, que têm se levantado nessa geração, pregando ensinos carnais e ensinos de Shedim. Carnais, quando eu falo, não é imoralidade sexual. Quando estou falando aqui, são as coisas da carne. O foco mudou do reino para o comer e beber, para o vestir. Enquanto que a busca, primeiro, é do reino e a sua justiça, ou seja, a Torá, cumprir com os mandamentos. Shaul deu seguimento à mensagem do Messias. O Messias passou ali os 40 dias, em vez de ficar falando outros assuntos, ele estava falando sobre o reino. E Shaul, ele disse: sede meus imitadores como eu sou do Messias. E ele também falou ali do reino, pregava o reino de Elohim. E nós, que temos que ser imitadores, temos que imitar, estamos pregando o quê? Deixa eu estar postando aqui. Então vemos aqui essa questão da importância do reino. E esse livro de revelação, esse livro Razon, vai falar sobre, vai apresentar logo o Messias, logo de início, como rei. E que nós fazemos parte desse reino como Kohanim, como sacerdotes. E aí o que é que o diabo fez? Roubou o ensino da Torá. Então, como que nós vamos nos colocar espiritualmente como Kohanim, como sacerdotes, se os livros que ensinavam sobre o sacerdócio físico como figura do espiritual, que é a Torá, não é ensinado hoje? Então muitas pessoas não aprendem a Torá. Então, qual é a base que eles vão ter para o sacerdócio? Porque o livro de Hebreus vai fazer essa ponte, esse paralelo entre aquele sacerdócio físico e o nosso sacerdócio da ordem de Malquisedeque, que o Messias é o Kohen Gadol, é o sumo sacerdote da ordem de Malquisedeque, de Melquisedeque. Então Hebreus vai fazer esse paralelo. Então, para Hebreus fazer esse paralelo, para o autor de Hebreus fazer, para ele entender o sacerdócio, ele foi analisar, ele conhecia o sacerdócio levítico, para fazer essa ponte, essa analogia. Só que aí o que acontece? O que é que Roma fez? O que é que a apostasia fez? Tirou de nós o interesse, tinha tirado, o interesse para aprender a Torá, estudar a Torá. E aí as pessoas não têm bem aquela referência, não entendem bem como era o físico, para fazer a ponte para o espiritual. Então, qual é a base então do sacerdócio de Roma?
vai se imitar muitas coisas dos sacerdócios do povo idólatra, do povo pagão. Então, muitas pessoas hoje que querem se colocar como sacerdotes, se coloca com base em um outro sacerdócio de origem pagã. Porque o sacerdócio de Melquisedeque, a história de Melquisedeque com Abraão aparece na Torá, no livro de Bereshit, que faz parte da Torá, a Torá é formada por 5 livros. Então, na Torá fala do sacerdócio de Melquisedeque e do sacerdócio levítico. Todos os dois estão na Torá. Para entendermos, precisamos ir para a Torá. E a Ruach HaKodesh vai trazer a revelação para exercermos o nosso sacerdócio adequadamente, sem a influência dos sacerdotes do paganismo. Então, irmãos, temos que verificar isso, porque tem pessoas hoje que se colocam na congregação como pregadores, e aí eles colocam que só eles são sacerdotes, e que o povo são os leigos. Isso veio da igreja de Roma. Mas na Querrilá do Messias, todos aqueles que foram comprados com o sangue do Messias, foi constituído reinos de sacerdotes. Então, você e eu somos Kohanim, somos sacerdotes. Mas não da ordem levítica, mas da ordem de Melquisedeque. Mas aí, na congregação, basta uma pessoa ir cantar, tocar um instrumento, as pessoas dizem, ali já é um levita. Nem entende qual é o nosso sacerdócio. Falta entendimento. Se você for perguntar sobre o sacerdócio, viajam. Então acha que o sacerdote é aquele que prega, aquele que manda e desmanda. Esse é o sacerdote. Não entende que aquela irmã, aquele irmão que limpa o banheiro, que varre, também é um sacerdote. Nem entendem como era o sacerdócio do qual a gente faz essa ponte da revelação. Porque o sacerdote, lá no tabernáculo, da onde vem um paralelo, primeiro veio aquele, para a gente ter a nossa referência, o paralelo. Irmãos, quem é que limpava? Quem é que podia entrar no tabernáculo, na tenda, no lugar Kadosh, para limpar? Quem é que limpava as lamparinas do menorá? Quem é que colocava o óleo, que repunha o óleo? Quem é que limpava de qualquer poeira, sujeira que entrasse na mesa ali dos pães? Quem é que limpava a mesa? Quem é que polia o menorá? Quem é que polia as mesas? Quem é que limpava, lavava aqueles instrumentos todos? Quem é que limpava ali que tinham animais? Às vezes o animal, quando entrava, podia defecar ali no pátio, tinha que limpar no ato. Então, quem é que cuidava disso, das coisas? Eram os sacerdotes, com os levitas. Algumas coisas nem os levitas podiam fazer, tinha que ser só o sacerdote. Então, toda a limpeza. Aí as mulheres podiam ir lá fazer a faxina? Não, eram os homens. Isso era o Eterno querendo ensinar para aquela sociedade que veio, de uma sociedade muito machista ali no Egito, de homens que em casa não faziam nada. Se a lamparina tinha que acabar o óleo, quem tinha que botar o óleo era a mulher, que se tinha alguma coisa suja, quem tinha que limpar era a mulher, quem tinha que varrer, quem tinha que lavar, quem tinha que lavar as panelas e as coisas, quem tinha que fazer a comida, tudo eram as mulheres. Então o Senhor chegou e colocou de uma forma que quer dizer o seguinte: olha, aqui na minha casa, no meu tabernáculo, na minha tenda, você vai cozinhar, você vai fazer os pães,
Você vai fazer o assado, você vai cortar as carnes, você vai botar sobre o altar para ser queimado, você vai colocar os elementos, você vai colocar a cortina, você vai limpar a mesa, você vai limpar o chão, você vai arrumar a casa, a minha tenda. Quem vai arrumar vai ser vocês. Para ensinar que isso não é trabalho só de mulher. Então, ali uma grande lição para os Kohanim, para os sacerdotes. Porque as pessoas acham que o sacerdote era glamour, só glamour, era status. Eles estavam ali, irmãos, trabalhando duro, servindo ali. Olha, pegar aqueles animais todos, de uma multidão, cada hora era uma de pecado, outro vinha trazendo porque era oferta de shalom, de paz, outro vinha trazer porque era voto. Irmãos, era uma mão de obra. Há muita coisa que tinha que lavar, de vasilhas, de elementos que eles usavam para cortar, para virar as brasas, tinha toda a parte das cinzas. Irmãos, era muito trabalho. As roupas, muito trabalho. Mas as pessoas hoje que não estudam Torá ensinam um sacerdócio baseado nos sacerdotes pagãos, que o povo ia fazer tudo e ele ia lá só se exibir, levar ali um oráculo ou sei lá o que, ostentar. Então cuidado, irmãos, porque eles querem que você leve as primícias para eles, porque ele é sacerdote. Como se a sua irmãzinha que está passando necessidade do lado não é, ou seu irmãozinho que está no lado não é sacerdote. É só quem está lá no glamour, no púlpito. Cuidado com o engano, porque chegou a hora desses enganos serem confrontados. Chegou a hora de nós anunciarmos a verdade, de anunciarmos o livro de razão, o livro de revelação. E nós estamos aqui trazendo isso. Não se ofenda, vá orar, vá clamar ao Senhor para o Senhor lhe mostrar a verdade, para que saiamos do engano, porque é isso que tenho orado, para que o engano seja removido também de mim, das bagagens de Roma que ainda estão. À medida que o Senhor vai mostrando, nós vamos tirando, mas não é uma coisa tudo de uma vez. Ele vai mostrando aos poucos e a gente vai caminhando, removendo esses acréscimos de Roma. Então nós destacamos essa questão, né, de que nós fomos feitos um reino de Kohanim, sacerdotes. E aí nós queremos entrar na questão da revelação, que o termo também tem esse sentido do revelar. Queremos entender esse propósito do revelar. Deixa eu estar postando aqui. Então, vamos para Daniel, né? Daniel capítulo 2, verso 28 e 29. Daniel 2, 28 e 29. Mas há um Elohim nos Shamai, nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama,
subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Então eram revelações nos fins dos dias, do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Então, paralelo, nós temos isso no livro de Revelação. Ou seja, no caso lá, o Senhor revela não a um ímpio, Nabucodonosor, mas revela para Iohanan sobre o fim dos dias, sobre o que há de ser. Então, mas de onde que vem essa revelação? Vem de Elohim, tá? Em Amós 3:7 diz assim, Amós 3:7: certamente Adonai Yahweh não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, sem revelar os seus segredos aos Avadai, os Neviim. Então, Avadai é o plural de Eved, que é servos. E Neviim é o plural de profeta. Neviim, profetas. Que é o plural de Navi. É Neviim. Então, certamente Adonai Yahweh não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, irmãos, estudemos as profecias que nós vamos descobrir aquilo que o Senhor tem preparado para acontecer, para o fim, os seus feitos, o que como nós lemos, né? O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Ele revelou lá os profetas. E vão acontecer de novo. Não há nada novo debaixo do sol. O que é, já foi. E que o há de ser, também já foi. Então, estejamos atentos ao que os profetas escreveram. O Senhor também levanta profetas hoje. Mas entenda, essas profecias têm que estar alinhadas com o que está escrito. Porque muitos falsos profetas se levantariam e enganariam a muitos. Então, nós vamos aqui dar uma parada nesta parte. E mais tarde nós vamos voltar dando continuidade ao estudo do livro de Razão, do livro de Revelação. Vamos só fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos porque tu estabelecestes o Mashiach como rei. Nós te louvamos, ó Pai, pelo reino que enviaste. Nós também dizemos ao nosso rei Messias que o amamos. Te amamos, Yahushua HaMashiach. Te amamos. Reina sobre nós. Reina em nós. E ao Pai nós dizemos com uma oração que tu, Messias, nos ensinaste. Pai nosso que está nos Hashamai, nos céus. Kadosh, separado, santo, separado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos Hashamai, nos céus. Então, Senhor, venha ao teu reino sobre nós. E seja feita a tua vontade. Amém. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém.